Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo, 12:02, eu sou Mauro Friesman, estamos iniciando mais uma semana dessa edição do programa Gente que Fala, estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelo Instagram e pelo Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora pelo número do WhatsApp 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Os nossos convidados de hoje para as análises, para os debates em relação aos nossos temas: Reinaldo Polito, palestrante, mestre em Ciências da Comunicação, professor de oratória nos cursos de pós-graduação da ECA, da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Polito, ao programa Gente que Fala. Prazer muito grande estar com você novamente, Mauro. Muito obrigado. Também com a gente o jornalista, escritor, professor Luiz Carlos Ramos. Seja bem-vindo, Luiz Carlos Ramos, ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. É um prazer participar do programa, do qual fui apresentador durante 2 anos, de 2005 a 2007. E é muito bom rever o professor Polito, que eu cheguei a entrevistar naquela época, e cujo sucesso eu acompanho. Um excelente professor e que pode ensinar muita gente aí da política a falar direito. E também um prazer também tomar contato com o Daniel, que é especialista na área de imóveis. Obrigado, Luiz Carlos, pela presença. O Luiz destacou que já esteve aqui à frente do programa Gente que Fala por 2 anos, entre 2005 e 2007. E o Luiz Carlos Ramos, que foi editor e coordenou as maiores redações de jornais e também rádios aqui de São Paulo. Também com a gente, fechando aqui a nossa bancada para as nossas análises, Daniel Cerveira, advogado, professor de Gestão de Franquias e Negócios do Varejo, da Fundação Instituto de Administração aqui de São Paulo e também de Direito Imobiliário da PUC do Rio de Janeiro. Daniel Cerveira, que é autor do livro Shopping Centers, Limites na Liberdade de Contratar. Daniel, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde, pessoal. Agradeço a todos o convite. Luiz, Reinaldo, um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde. Muito bem, vamos aqui ao nosso primeiro tema, abrindo a nossa semana de discussões, de análises e debates do programa Gente que Fala. O Ministério da Saúde divulgou ontem dados divergentes sobre novos casos e óbitos registrados nas últimas 24 horas pela Covid-19 no país. Olha, pessoal, primeiro a pasta anunciou 12.581 novos casos com 1.382 mortes. E depois mudou o número para 18.912 casos e uma redução, 525 mortes. A mudança ocorreu à noite, entre as 20 horas e 37 minutos e as 21 horas e 50 minutos. Não houve qualquer explicação ou resposta aos questionamentos da imprensa em relação a isso. Em entrevista, o ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, disse que a medida é de uma infantilidade absurda e que vai trazer consequências. Polito, eu começo com você a análise desta notícia. Vou puxar aqui para o seu lado, a questão da oratória, né? em que a oratória do presidente Bolsonaro aparece nessa notícia. Dá para você enxergar aí? Todas as vezes que alguém faz referência ao presidente Bolsonaro e vem falar comigo, o comentário, Mauro, é sempre esse: Polito, você precisaria dar umas aulas para o presidente, o Bolsonaro precisa aprender a falar melhor. O que eu tenho respondido, Mauro, é que de bobo o presidente não tem nada. O camarada está há mais de 30 anos na política, ganhou essa eleição aí praticamente sem dinheiro e diante de concorrentes que tinham praticamente tudo nas mãos. E fez isso com base na comunicação dele. Então, muitas atitudes dele que aparentemente são assim intempestivas, são improvisadas. Eu tenho cá comigo que às vezes ele pensa, reflete e discute muito bem aquilo que aparentemente é uma besteira que vai falar. Com relação às notícias do coronavírus, eu tenho acompanhado esse assunto desde o princípio, como todos nós. Estou confinado aqui já desde o princípio. Na verdade, Mauro, estou confinado antes do princípio, porque eu sofri uma cirurgia no final do ano, tive que ficar em casa me restabelecendo, e assim que estava quase pronto, veio a pandemia, então eu estou em casa há 5 meses, mas estou me virando bem aqui.
Então, eu tenho acompanhado bem a história do coronavírus e uma pena que aconteceu é que esse assunto passou para a área da ideologia. Então, hoje você tem um lado contra e você tem um lado a favor. Aquele que é contra um determinado remédio, o outro vai ser contra e assim vice-versa. Com relação às informações desencontradas, nós temos observado não só aqui no Brasil, todos os estados brasileiros, como também no exterior. Você viu lá na Inglaterra aquele cientista fazendo aquela previsão apocalíptica, dizendo que o mundo iria acabar com aqueles números, e pouco tempo depois ele se retratou, dizendo que havia se enganado com aqueles números, que não era aquilo, e não teve consequência nenhuma. Então, o fato de passar um número num determinado momento e corrigir no outro, desde que seja corrigido, eu acho que não tem problema nenhum. Mas é evidente que a oposição vai cair de pau em cima dele, dizendo, como é o caso do Mandetta, né? O Mandetta, quando estava lá, falava tudo o que queria. E agora, na oposição, ele fica fazendo críticas ao governo. Eu acho que isso não contribui em nada. O Taixo, há pouco tempo, deu uma entrevista na Globo News, que eu achei uma entrevista maravilhosa, e o tempo todo os jornalistas tentavam fazer com que ele ficasse contra o presidente. Ele falou, não tenho que estabelecer nenhum tipo de confronto. Os meus comentários são científicos e não importa aqui. Eu acho que o que vocês estão fazendo, estabelecer contra ou a favor, é um desserviço à população, porque as pessoas não conseguem refletir direito sobre o assunto. Luiz Carlos Ramos, os números, mais do que matéria-prima para a imprensa, os números oficiais servem para informar, servem para orientar a sociedade sobre a extensão dos fatos, notadamente nesse momento grave que a gente vive, o momento de gravidade sanitária, né? Agora, se você tiver uma mudança de metodologia, essa mudança tem que estar muito bem explicada. Senão você reduz a qualidade, você reduz a quantidade dos dados, mas a qualidade dos dados também. E esses números, mais do que informar a população, eles servem também para embasar políticas públicas, para orientar pesquisas internacionais, até para que se faça o ataque ao inimigo. Quando você não conhece o inimigo, você não consegue estabelecer estratégias para a sua ação. Como é que você observa essa contextualização? Sem dúvida. Eu costumo, diante do que está acontecendo, eu costumo dizer que eu fico na dúvida se nós estamos vivendo um pesadelo ou um filme de terror. Essa questão dos números é apenas mais um capítulo desse filme de terror, em que, afinal de contas, o Brasil deixa de informar a população, o Brasil deixa de informar ao mundo. O Donald Trump, que é um ridículo presidente dos Estados Unidos, e certamente em novembro ele não será reeleito, porque o americano, eu torço para que tenha bom senso, o que aconteceu com o Trump, que era amigo do Bolsonaro, e que acabou praticamente cortando as relações, acabando com os voos entre Estados Unidos e Brasil e assim por diante. Ele disse que do jeito que o Brasil está errando no controle, na tentativa do controle da pandemia, o Brasil pode se encaminhar para ter mais de 1 milhão de mortes, 1,5 milhão de mortes. Então, ele procura afastar a possibilidade de alguém imitar o Brasil. E o Brasil é constantemente criticado. Então, eu assisti essa entrevista do ex-ministro Taix, que o Polito citou agora. Ele esteve brilhante, porque tem jornalista que, ao entrevistar, procura pressionar o entrevistado para que diga alguma coisa, ou seja, para que seja uma coisa dirigida. Infelizmente, na televisão está cheio disso. Em função da postura do veículo de comunicação, o jornalista resolve pressionar. O Taix teve uma postura bastante elegante. Agora, convém lembrar, Mauro, que nós estamos sem um ministro da Saúde há praticamente um mês. Ou seja, nós temos um general ali no cargo e agora manipulando tudo. E outra coisa, a questão da ideologização citada por você e pelo Polito. Isso é incrível, porque, afinal de contas, quando é que a gente vai levar o Brasil a superar essa crise se nós temos o presidente contra os governadores e contra os prefeitos? E alguns governadores procurando aparecer e tudo, porque são candidatos a 2022, e no meio disso está o povo, massacrado por uma pandemia e por um pandemônio que está lá em Brasília. Onde é que a gente vai chegar com essa polarização, essa ideologização? Eu tenho dito aqui, fica parecendo que quem gosta do presidente vai tomar cloroquina,
Quem não gosta do presidente vai tomar tubaína, porque o que está em jogo não é o medicamento. O que está em jogo é gostar deste ou não gostar deste, ou gostar daquilo ou não gostar daquilo. E a ideologização agora foi para os números, porque ou você deixa claro ou você esconde. Não, é uma questão de Fla-Flu ou de Corinthians e Palmeiras. Ou você está a favor desse ou a favor daquele. E acontece que agora está havendo, as pessoas que acompanham o noticiário, como nós todos, estão vendo que surge um movimento pelo impeachment. Ou então tentar convencer o presidente a renunciar em benefício da nação. O Jânio Quadros, em 61, acabou fazendo isso, mas o plano dele era de estabelecer uma ditadura. Como esse aí demonstra, de vez em quando, que ele quer estabelecer uma ditadura e até colocar uma guerra civil para funcionar. Infelizmente, é isso. Então, está havendo, junto à sociedade civil, um movimento, já que o Congresso está muito lento na tentativa de colocar para funcionar um processo de impeachment, e o STF ainda está lento, embora tenha ficado com raiva em função daquela reunião do dia 22 de abril que foi gravada e mostrada para o Brasil pela TV, acontece que a sociedade civil está se movimentando com abaixo-assinados e tudo, e aí o que me choca é que alguns setores da sociedade civil, principalmente os ligados à esquerda, chegam e falam: não, eu não vou assinar uma coisa porque o fulano assinou, porque o Luciano Huck assinou, porque o fulano assinou. Puxa, nós temos que ver, nós estamos diante do mal maior. Qual é o mal maior nessa altura do campeonato? É um governo dessa maneira, com alguns tipos de ministros que a gente nem precisa citar o nome, pelo amor de Deus. Sim. Daniel Cerveiro, eu quero transportar essa situação do conflito de dados do governo em relação ao Covid para a sua área do direito imobiliário, da gestão de franquias, gestão de negócios. Você lida certamente muito com estatísticas e qual é o risco que se corre com estatísticas cujas metodologias não são bem explicadas, não ficam muito claras para a administração dos negócios? Está fechado seu microfone, Daniel. Me desculpe. Bom, eu acho muito triste a gente estar vivendo em pleno século XXI, né, observar aí um governo, né, dentro de uma sociedade democrática como a nossa, com uma disposição aí em faltar com a transparência, né? E parece também sempre com aquele intuito de atacar alguns veículos de imprensa, né? Então, para minha opinião, quem politizou tudo isso sempre foi o Bolsonaro, né? Ele politiza de A a Z, né? E também está observando desde o começo uma total falta de coordenação aí, né? Ali no topo da pirâmide, começando do governo federal. Como bem disse aí o Luiz, né? A gente não tem ainda nem um ministro da Saúde. E sem dúvida, né? Eu acho que politizar, quando a gente está falando de ciência, né? Eu acho que é muito complicado. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter métodos já consagrados, né? Adotados pelas grandes democracias do mundo, né? E trabalhar sempre pautado na ciência, com os técnicos, né? Com os médicos, né? Para que todos esses números eles não sejam incorretos e atrapalhem, né? Só prejudiquem, né, o nosso combate aí à pandemia. Essa é a minha visão. Muito bem, seguindo aqui com o programa Gente que Fala, que você acompanha na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos, e nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Mensagens pelo 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. O segundo tema da nossa análise aqui hoje, a Conferência Mauro, Nacional dos... Posso voltar um pouquinho ao que nós debatemos aqui? Claro. Tá. Eu já vi que os dois aí vieram prontinhos para descer o sarrafo no Bolsonaro hoje, né? Então, eu, quando escrevo os meus textos, e faço isso lá no UOL há 13 anos, eu procuro sempre a imparcialidade. Tanto que o UOL já me disse várias vezes que eu sou o colunista mais imparcial que eles têm lá na casa. Porque eu discuto comunicação, mas é só tocar no nome de um político, às vezes, que pega fogo. O adjetivo mais simpático que eu recebo dos leitores é imbecil. Então, você é um imbecil, você é um tonto, você é um idiota. E não falei nada de política, apenas comentei sobre a comunicação. E falando em comunicação,
o Luiz Carlos falou que o Trump não vai ser reeleito. Na primeira eleição, eu ouvi isso muito antes dele se candidatar. Não, ele não vai conseguir se candidatar porque os republicanos não vão deixar, porque é um idiota. Aí conseguiu se candidatar. Não, mas ele não passa de um mês, porque é um desvairado, é um louco, passou de um mês, 2. Aí começaram os debates. Ele não vai aguentar um debate. E foi, se você pegar os meus textos da época lá no UOL, eu analisei todos os debates do Trump, todos. Fazia uma análise técnica. E chegava no final, eu dizia que ele tinha vencido o debate, Então, a possibilidade de vencer as eleições era grande. Não existiu um jornalista no Brasil, nenhum, que dissesse que ele seria o vencedor. Acho que eu fui o único que teve essa ousadia. E agora também a história se repete. Então é muito difícil você dizer que ele não vai ser reeleito, porque se ele foi da primeira vez, quando ele não tinha o poder na mão, agora vai ser muito mais simples ainda. Luiz Carlos, eu te adoro, viu? Você sabe que a nossa convivência ainda sempre foi harmoniosa. Mas eu preciso fazer um contraponto aqui, senão subir um palanque unilateral. Né? Olha, eu te respeito e acho que você tem razão com relação a isso, porque eu conheço bem os Estados Unidos e, embora seja um país evoluído, ele acabou caindo em cima de um Bush, 2 Bushes, né? E do Trump, e de repente pode dar o bicampeonato para o Trump. Sim, acho que admito essa possibilidade. Quando você fala em parcialidade, eu sou um pouco exagerado. Eu costumo dizer que imparcialidade de verdade só existe num lugar, sabe qual é? No cemitério. Porque aí o cara já morreu, então ele não tem nenhum interesse, ele não torce para nenhum time de futebol, não é de nenhum partido, então ele é imparcial por completo. Mas nós temos o dever da imparcialidade. Você tem, e nós jornalistas, principalmente nós jornalistas, sou jornalista há 56 anos e procuro ser correto, procuro ser imparcial de verdade. Eu estou escrevendo um livro sobre as minhas experiências, aproveitando agora a quarentena, e o capítulo que eu terminei ontem foi o dia que eu entrevistei o Nelson Rodrigues, em 1968, no Rio de Janeiro. Que privilégio. Uma das frases do Nelson Rodrigues era toda a unanimidade é burra. Sim. E é verdade, toda a unanimidade é burra. O que nós estamos fazendo aqui é discutindo ideias. Aliás, eu queria até fazer um parênteses, porque, de repente, nós temos ouvintes que são a favor do Bolsonaro. Eu tenho amigos que são a favor do Bolsonaro. São poucos, é verdade, e nós temos que respeitá-los. Eu posso não concordar. Né? Ô, Luiz Carlos, são poucos na opinião de quem? Não, olha, essa história de pesquisa e de falar bem ou mal, depende de boa vontade. Você pega o Bolsonaro, eu posso colocar aqui 50 qualidades dele e posso colocar 50 defeitos. Aqueles que vêm falar comigo e começam a descer o cacete no Bolsonaro, eu falo, você me faz o seguinte, me diz 5 qualidades do Bolsonaro. E não precisa responder agora. Eu te dou uma semana para você me dar essa resposta. Depois de uma semana, eu falo, cadê assim? Não tem nenhuma. Você não tem. Quer dizer, a parcialidade é tão grande que não consegue ver uma virtude, uma qualidade. Então, falar bem ou falar mal depende de vocação. Se eu quero falar bem de você, eu falo. Se eu quero falar mal de você, eu falo. Depende da ideologia de cada um. Isso você tem toda razão. Deixa eu pegar esse gancho que você falou, falar bem ou falar mal. Nós, jornalistas, estamos apanhando. E aí, aquele que defende o Bolsonaro diz que nós estamos falando mal do Bolsonaro. Aqueles que batiam na gente nos governos anteriores diziam que nós falávamos mal do Lula, falávamos mal do PT, falávamos mal da Dilma. E nós sempre apanhamos de um lado ou de outro. Na verdade, nós estamos falando mal, nós estamos trazendo as notícias, trazendo as informações, prestando o nosso serviço, que é trazer luz aos fatos. Né? Como é que você não está na condição de jornalista, você está numa condição de uma pessoa que está analisando a oratória de cada um desses atores políticos, como é que você se defende das críticas quando você faz um elogio a um determinado aspecto da oratória ou daquele, ou uma determinada crítica à oratória deste ou daquele? Bom, eu não me defendo, Mauro. Para você ter uma ideia, quando tem lá, por exemplo, 120, 130, 150 mensagens de leitores, eu leio a meia dúzia no início só para ver o tom, mas não leio o resto. Eu aprendi isso com o Coni não lia as críticas que faziam. A única crítica, quando me dizem que foi feita, eu acabo esclarecendo, porque aí é uma falta de
informação do leitor quando dizem assim, quem é esse tal de Polito que era professor de oratória e agora vem querer fazer análise de política? O UOL tá mal com esses estagiários, hein? Isso daí... Bom, então eu tenho uma mensagem que é mais ou menos padronizada, dizendo o seguinte, com relação às minhas análises políticas, primeiro que eu analiso, não faço análise política, e sim da comunicação dos políticos. Segundo, eu sou professor nos cursos de pós-graduação em marketing político na ECA USP há 20 anos. Quer dizer, alguém que está há 20 anos dando aula de marketing político na pós-graduação na ECA USP, algum tipo de autoridade tem para falar a respeito do assunto, embora eu não fale. É a única defesa que eu faço. Agora, o resto, se me chamam de imbecil, de idiota, porque no mesmo texto, Mauro, olha que interessante, no mesmo texto tem gente que me chama de bolsonarista e tem gente que me chama de petista. No mesmo texto. Quer dizer, bateu na cabeça dele, ele já vira um demônio, nem lê o que está ali dentro. Às vezes ele faz uma crítica e a resposta está dentro do próprio texto. Ainda vou me defender do quê? E outra, fazer defesa com relação da Luluzinha KKK, Tigrão da Meia-Noite. Quem é esse para fazer uma crítica? Então, realmente, eu não me incomodo. Por isso que eu fiz essa pergunta para você, Polito, porque na mesma reportagem, no mesmo texto, na mesma edição, nós somos taxados de um lado ou de outro, e não estamos aqui para isso. Estamos aqui, como eu disse, para levar informação com imparcialidade para o nosso público. Por isso que eu quis a sua análise. E só complementando, Mauro, aqueles que me acompanham lá no UOL vão verificar que há textos em que eu falo mal do Bolsonaro, mal da comunicação do Bolsonaro, que errou, por exemplo, quando ele estava tentando usar o teleprompter pela primeira vez, parecia um boneco de cera ali na frente, uma coisa horrorosa, mal, e dei todas as orientações de como ele deveria se comportar. Quando ele fez o discurso na ONU, eu elogiei muito, porque ele tinha se transformado. Agora, quem não gosta dele só vai verificar aquele momento em que falei mal, quem gosta dele vai verificar o momento que eu falei bem. E tudo bem, eu continuo analisando comunicação. Até porque os meus alunos estão de todos os partidos. Eu tenho do PT ao PSDB, todos os alunos de todos os partidos. Agora, vou tomar partido, não seria um bom profissional. Muito bem. Agora sim, o nosso próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala, que é o seguinte. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil repudiou, agora no último sábado, os pedidos de verbas estatais feitos ao governo federal por uma ala da Igreja e representantes de emissoras católicas, que, em troca, veiculariam notícias favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. A proposta foi feita no dia 21 de maio, em reunião pública, realizada por videoconferência, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, sacerdotes, parlamentares e representantes da Rede Vida de Televisão, Pai Eterno, Canção Nova, entre outros. E, em nota, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, diz ter recebido a notícia com indignação e que a Igreja Católica não faz conchavos. Luiz Carlos Ramos, o que tem de ilegal e de imoral nessa história? Bom, aí cabe uma explicação para os ouvintes a respeito de como funciona essa questão de verba do governo, né? Vocês estão lembrados que no tempo em que a presidente da República era Dilma Rousseff, no tempo do Lula, você ligava na TV Globo e tinha bastante propaganda da Petrobras, do Banco do Brasil, dos ministérios e da Caixa Econômica Federal. Aquilo era dinheiro do governo injetado no veículo de comunicação, como era injetado também em emissoras de rádio, também em jornais. Você pegava, às vezes, páginas inteiras mostrando o Bolsa Família, o sucesso do Bolsa Família, quando, na verdade, a imprensa está aí à disposição para publicar gratuitamente qualquer informação relacionada, seja com o governo estadual, com o municipal ou com o federal. Acontece que, de repente, criou-se essa dependência. Então, se a gente examina hoje quem é que fala bem do Bolsonaro nos veículos da mídia, você tem a TV Record, que pertence à Igreja Universal, e que o Edir Macedo é um antigo aliado do Bolsonaro. Você tem no SBT o Ratinho, que parece um verdadeiro porta-voz do Bolsonaro, e cada vez que entrevista, levanta a bola para cabecear. Você tem o Datena na Band, e aquele ministro, inclusive, não foi ministro, foi o presidente da Caixa Econômica Federal, na reunião de 22 de abril, dizendo, olha, a Band está pedindo mais dinheiro. Pedir mais dinheiro significa o seguinte, não basta ter o Datena lá para entrevistar toda hora o Bolsonaro, fazendo aquelas perguntas, levantando a bola para cabecear. É preciso
despejar mais dinheiro ainda para salvar o grupo da falência. Aí você vê a Jovem Pan o tempo todo falando só bem. Por quê? Aí você pega uma manchete do Estadão, eu trabalhei no Estadão 37 anos, e me orgulho ainda, apesar de uma certa queda dos jornais impressos, me orgulho de ter trabalhado nesse jornal. E ele deu de manchete exatamente essa informação que você citou agora, de que tem veículos de comunicação ligados à Igreja Católica pedindo dinheiro. É a Rede Vida, por exemplo, que foi citada. A Rede Vida tem sede no interior, né, em Barreto, São José do Rio Preto, mas ela não pertence à Igreja Católica, é de um empresário e acaba abrindo espaço para vários padres, inclusive alguns padres bons que eu conheço pessoalmente, como é o padre Juarez de Castro, que é da paróquia que eu frequento. Eu sou católico e frequento a paróquia Nossa Senhora da Assunção, aqui no Jardim Paulista. Mas acontece que eu não considero correto alguém que representa não, alguém que se diz de veículo de comunicação da Igreja Católica, e também aí apareceu o padre Manzotti, é um padre de Curitiba, que é um dos padres cantores, pedindo investimento para vir a falar bem também, a exemplo do que fazem esses que eu citei agora há pouco. O que acontece? É claro que houve grande repercussão. O Estadão deu de manchete na primeira página. Então, a repercussão foi grande. Esse comunicado que você citou foi da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, repudiando, não tentando partir para aquela velha história de dizer que a mídia é mentirosa, que o Estadão mentiu, e sim chamando a atenção que ela, CNBB, que lidera os bispos, tem a sede lá em Itaici, perto de Indaiatuba, ela não aceita esse tipo de comportamento. E eu posso dizer que eu, como católico e como jornalista, também não aceito. Eu acho que a CNBB está certa e vamos parar com esse negócio. Padre é padre, não é para ficar vendendo opinião para cá ou para lá, seja de direita ou de esquerda. Polito, o que se espera disso tudo é que com verba governamental ou sem verba governamental, isso não interfira na cobertura jornalística que aquele determinado veículo vai fazer dos fatos. Infelizmente, não funciona assim, você sabe, não é, Mauro? Não funciona assim. CNBB sempre foi contra o governo desde o princípio. Todas as manifestações que fizeram foram contrárias ao governo Bolsonaro e não seria dessa forma. Se ele não desse o dinheiro, provavelmente eles fariam uma reunião dizendo: está vendo, é contra a igreja, porque não está dando dinheiro. Não tem jeito, se é de um lado vai. Como eu disse, falar bem ou falar mal depende de vocação política de cada um. Eu acho que seria uma utopia de que os veículos de comunicação não ficassem sujeitos ao dinheiro que recebem. Então você verifica que aqueles órgãos de imprensa, rádio, televisão, jornais, aqueles que perderam as verbas do governo, imediatamente começaram a falar mal do governo. Aqueles que continuam recebendo de alguma forma, falam bem. Então, não existe aí uma ideologia pura, existe uma ideologia com interesse nas verbas que possam não receber. Exatamente. Daniel, quero ouvir você como cidadão nesse tema, aquele que vê TV, aquele que ouve rádio, aquele que lê jornal, quando encontra uma determinada peça publicitária oficial, seja do governo que for, ou não encontra. Olha, Mauro, eu penso assim, eu acho que, eu respeito a opinião, né, do Reinaldo, do Polito, mas eu acho que a gente não pode descredenciar toda a nossa mídia, toda a nossa imprensa no Brasil. Né? Então, dizer simplesmente de que todos os veículos de imprensa estão sujeitos a maquiar as suas notícias em função da verba que ele recebe do governo, eu acho que é generalizar demais e eu acho que é um pouco radical demais. Né? Eu acho que essa conduta do Bolsonaro, mais uma vez, ela afronta claramente a liberdade de imprensa, todo mundo sabe que é um pilar da democracia, né? Então, e tem esse comportamento contraditório, né? Enquanto ele falava que isso não pode acontecer, ele está usando da máquina pública para atingir seus objetivos, quer dizer, pressionando e direcionando a imprensa. Né? E é bom lembrar que eu acho que a gente nunca ouviu, a gente nunca teve um presidente do Brasil que mandou jornalista calar a boca. Então, acho que o governo Bolsonaro, né, ele não está com muita moral aí para falar sobre esse assunto. Né? Sim, seguindo aqui com mais um tema do programa Gente que Fala nesta segunda-feira. Daniel, vou pedir para você dar uma pensadinha depois, que você relacionasse 4 ou 5 órgãos de imprensa, que nós temos muito, que são imparciais,
que aqueles que não falam bem ou não falam mal do Bolsonaro, que ficam fazendo esse contraponto exatamente como nós estamos fazendo aqui. Tem um primeiro, né? Eu acho que o UOL, a Folha, o Estadão, a Globo, nós temos bons veículos de imprensa. Não, são bons. Antes da CNN começar a falar mal, os bolsonaristas adoravam. Só começou a falar algumas verdades, já virou o diabo na terra de novo. Então, eu acho que é perigoso. Até você trabalhando no órgão de imprensa, político, falar uma coisa dessa, eu acho muito grave, entendeu? Não é por aí. Senão a gente não tem, senão a gente vai acreditar em quem? Nos youtubers que escrevem aí, os terraplanistas? Eu não estou entendendo a sua opinião. Dentro do mesmo órgão de imprensa, você tem bons e você tem maus jornalistas, como em qualquer tipo de atividade. Isso acontece em tudo. Isso acontece nos esportes, acontece na academia, acontece em todos os lugares. Mas o que acontece é que esses bons jornalistas precisam seguir uma orientação do dono da empresa jornalística. Então, ele tem que seguir aquela linha, senão como é que ele vai fazer? De vez em quando você tem um ou outro ali que estabelece um ponto contrário. Mas você sabe, olha, com relação à CNN que você disse... Você só do UOL para escrever? Você só tem pressão do UOL para escrever? Daniel, eu só peço para você afastar um pouquinho da tela. Daniel, afasta só um pouquinho da tela, porque você acaba aproximando e estoura o seu áudio. Não recebo pressão do UOL, como eu disse aqui, de uma forma muito enfática no princípio, de que o UOL me reconhece como um dos colunistas mais imparciais que eles têm lá. Falo bem, falo mal, a minha análise é a comunicação, não tem pressão nenhuma. Com relação à CNN que você disse, somente aqueles que eram ingênuos de imaginar que a CNN viria aqui para o Brasil para fazer dar algum tipo de apoio ao Bolsonaro, porque como a Globo News estava falando muito mal o tempo todo, 24 horas por dia, essa seria uma oportunidade de fazer o contraponto. Mas quem conhece a CNN no exterior sabe que a CNN é um órgão... A CNN é um órgão de esquerda. A CNN é um órgão de esquerda, então era só uma questão de tempo para que eles colocassem as manguinhas de fora. Então não tem que ter nenhum tipo de ingenuidade nessa análise aí. Se conhecesse a história da CNN, não ficaria. Você tem lá o Caio Coppola, que faz um comentário mais ou menos da direita, o resto é tudo para falar mal. Pessoal, vamos seguir aqui. Antes do nosso próximo tema, uma mensagem do governo do estado de São Paulo, para você que nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e pelas redes sociais. Olha, gente, a escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Para baixar o aplicativo e estudar. Mensagem aqui da Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. O nosso próximo tema, o cenário de calamidade gerado pela pandemia da Covid-19 trouxe severos prejuízos econômicos ao comércio. O cenário é ainda pior em relação aos shoppings, que, fechados, impossibilitaram até o acesso dos proprietários às próprias lojas. Então, como é que fica a situação dos lojistas em relação ao aluguel desses estabelecimentos? E apesar de serem contratos individuais e apresentarem variáveis, em regra, eles prevêem um valor de aluguel, um condomínio e um fundo de promoção para o shopping center. Assunto para você, Daniel Cerveira. Neste momento já de reabertura, quais são os caminhos que os locatários têm junto aos locadores para as negociações, não só para as lojas de shopping, mas também para as lojas de uso? Perfeito, Mauro. Bom, nós temos o nosso Código Civil, que é uma lei que se aplica para todos os contratos, né? Nós temos ali artigos que trazem a previsão da chamada teoria da imprevisão, né? Então, quando um fato imprevisível, extraordinário, ele ocorre, gerando uma onerosidade excessiva para quem está pagando ou uma vantagem extrema para quem está recebendo, né? O Código Civil diz que nessas hipóteses a parte prejudicada pode tanto rescindir o contrato sem ônus, como também pedir a revisão judicial desse contrato, né? Para rebalanceá-lo novamente. Então, lógico, a sugestão é ter muito bom senso, pensar em união nesse momento, seja com o seu locador, com o administrador do shopping, com aeroportos, né? E buscar sempre uma composição, chegar num acordo
né? E é o que a gente está observando no mercado. Então, a grande maioria dos casos, tanto os inquilinos como os seus locadores, eles estão conseguindo transacionar e chegar num consenso, né? Agora, naqueles casos onde não houve uma flexibilidade por parte do locador, né, inviabilizando, né, a continuidade daquele contrato naquelas bases, então sim, o inquilino, o lojista, ele tem então o poder judiciário para se socorrer, seja para rescindir, pedir uma isenção sem multa ou buscar uma redução do aluguel. Só para terminar, lógico que isso é um caso inédito, nós não temos ainda precedentes, jurisprudência formada sobre o assunto, então tem que ter muito cuidado na hora de propor essas ações judiciais. O que nós temos são só liminares até o momento proferidas aqui no Brasil. Agora, onde é que está emperrando nesse momento essa conversa, essa negociação entre locadores e locatários? Eu te falo, eu acho que uma minoria dos locadores, eles não estão tão sensibilizados por esse problema. Então, por exemplo, se a gente for pegar o aeroporto de Guarulhos, né, que hoje é uma concessão pública, né, nós temos contratos de locação, tem até uma discussão se seria de locação ou não, mas eu acho que seria de locação regido pelo Código Civil, né, não se aplicaria do inquilinato nesses contratos. E aí, no aeroporto outros aeroportos ao longo pelo Brasil, o administrador do aeroporto, o concessionário, ele concordou em oferecer descontos, isenções aos seus lojistas. Mas, por exemplo, aqui em Guarulhos, a GRU, ela está se recusando a dar qualquer tipo de abono para os seus inquilinos. Ele só está suspendendo parte da cobrança. Então, você imagina aqueles aluguéis que são altíssimos, né? Então, às vezes, um quiosque, eu pago 100 mil reais de aluguel, né? Pensando em vender, às vezes, 10 vezes mais do que isso, né? Para você conseguir pagar o aluguel, normalmente você vai calcular numa operação de alimentação, de varejo, o meu custo de ocupação não pode passar 10% do meu faturamento, por exemplo. Então, você imagina um quiosque que eu faturo 1 milhão por mês. Eu pago 100 mil reais de aluguel. A partir do momento que eu começo a faturar 50 mil reais por mês, não faz sentido eu ter que pagar 100 mil reais de aluguel para o meu concessionário, para o meu locador. Entendeu? Então, nesses casos, tanto que a gente vai ver, quem for fazer uma pesquisa, pode verificar que muitos lojistas, grandes redes, pequenos lojistas, ingressaram com ações contra a concessionária porque eles estão irredutíveis. Então, eu acho assim, está encrencando, é uma minoria, né? Eu diria, eu não tenho percentuais para dizer, mas é uma minoria de locadores que não estão ali sensibilizados, né? E essa minoria é que acaba em judicialização dessas demandas. O que você acha mais justo, Daniel? O locador dá um desconto agora para o locatário em razão da baixa do faturamento e ajudá-lo nessa ocasião e deixar por isso mesmo esse desconto neste período, depois volta tudo normal, ou dar esse desconto e cobrar lá na frente depois essa diferença? Boa pergunta, Mauro. Olha, o Código Civil, ele fala em revisão do contrato, né? Então, assim, a partir do momento que eu estou com a minha loja com faturamento zero, né, eu acho que é possível defender pela isenção do aluguel nesse período ou uma redução substancial, né, porque o contrato de locação ele não está suspenso, ele continua vigente, né, o inquilino de shopping tem menos acesso à loja, mas locação de rua, ele tem acesso ao ponto, a posse está com ele. Então, tudo bem, não quer isentar o aluguel? Uma redução substancial, vou pagar 25% do valor do aluguel, né, somente para remunerar o locador nessa fase. Eu acho que tem que ser um desconto definitivo. E pós-abertura, né, grosso modo, lógico que você pode afinar isso, né, e analisar caso a caso, com outras métricas, por exemplo, aeroporto, o número de passageiros, de shopping, de frequentadores, mas grosso modo, você tem que ter uma redução temporária no aluguel, a queda no seu faturamento. Então, eu vou pegar o meu faturamento pré-pandemia, né, e eu vou comparar com o meu faturamento pós-pandemia. Aí tiro uma média ponderada e aplico, né, esse fator ali por um período, por uma questão que tem que ser uma revisão temporária, né? Então, a gente está trabalhando normalmente no escritório, lógico, cada caso é um caso, mas em torno de período de fechamento e 6 meses pós-abertura, para você então buscar essa revisão no seu contrato definitiva. Não seria somente uma postergação. São coisas diferentes, né? Muito bem. Mais uma mensagem agora aqui da Prefeitura de São Paulo agora. Olha, você já sabe muito bem que o coronavírus é uma doença séria,
e que com ele todo cuidado é pouco, não é verdade? Então, para reforçar esse cuidado, é fundamental o uso da máscara, mas fundamental mesmo. A máscara agora é como uma peça de roupa. Você não vai sair de casa sem ela, não é verdade? Usar a máscara é a nossa principal barreira de proteção contra o coronavírus. O uso da máscara ajuda a não contrair e também a não transmitir o vírus. E é obrigatório. Tem que sair para trabalhar, tem que ir à farmácia, tem que ir ao supermercado, tudo bem. Então, tem que sair usando a máscara. E olha, gente, quando voltar para casa, não pode se esquecer. Tem que lavar a máscara com água e sabão, deixar secar e passar com ferro elétrico. E depois guardá-la num saco plástico, porém com todo cuidado, sem tocar as mãos no tecido, tá certo? Continue fazendo a sua parte, lave muito bem as mãos e fique em casa. E se precisar sair, já sabe, use a máscara, porque as máscaras salvam vidas. Mensagem da Prefeitura de São Paulo. Reinaldo Polito, pergunta aqui da Andréia Baum, ela está com a gente no Facebook, e ela quer saber o seguinte de você: as empresas, pelo menos as mais estruturadas, diz a Andréia, já conseguem fazer reuniões que sejam objetivas e eficazes, ou a maioria delas é puro bate-papo e perda de tempo? Eu acho que com a história, falar que pandemia traz benefício, eu tenho vontade de bater a cabeça na parede. Quem é que pode imaginar que uma pandemia como essa possa trazer algum tipo de benefício? E quando alguém pensa assim, eu sugiro que visite uma família que teve alguém que morreu lá dentro. Porque quando fala, porque 0,6, é 6% apenas. Sim, mas quem foi atacado teve 100% das ações contra. É mais ou menos como exame de próstata, não é, o Mauro? Você vai lá e fala, não se preocupe que é 0,06%. Sim, mas se você estiver dentro do 0,06%, você tem 100% dessa possibilidade. Então, se é que podia trazer algum tipo de benefício, já faço essa ressalva antes. Antes da pandemia, algumas empresas já estavam fazendo reuniões online. Algumas empresas. Agora, com a pandemia, isso é obrigatório. E alguns profissionais tiveram que correr rapidamente para aprender a se apresentar diante da câmera de um celular, de um computador, porque não sabia exatamente como se virar ali. E vou dizer mais. Agora a história muda, porque quando você começa a observar que as empresas estão devolvendo salas, enxugando estruturas, porque perceberam que fazer reuniões online pode ser mais produtivo ainda do que quando faziam presencial. Você imagina, nós estamos aqui em São Paulo. Você tem uma reunião lá em Manaus ou lá em Fortaleza. Você, para ir numa reunião como essa, você leva 2 dias, 3 dias, para fazer, às vezes, uma reunião de 1 hora, sendo que você poderia, online, resolver o problema até com mais eficiência. O que dá para perceber é o seguinte: aqueles profissionais que não eram muito envolvidos, que chegavam na reunião, fazia uma brincadeira aqui, um comentário jocoso ali, todo mundo dava risada. Ele não participava, mas passava a ideia de quem estava participando. Hoje não, por quê? Nessa reunião online, o que acontece? Você tem lá o seu quadradinho e quando chegar o seu momento de falar, você tem que ter conteúdo, você precisa estar abastecido de informações, tem que falar com objetividade, tem que ter sequência de raciocínio com começo, meio e fim. Ou seja, aquele que for despreparado, que não for envolvido, imediatamente ele vai ser percebido. Ele engana 1 vez, 2, 3, mas depois ele vai ser afastado. E o preparo profissional, a partir das reuniões online, esse preparo é muito mais exigido. E não só nas reuniões, como também as lives que são feitas, porque a live não volta mais. Já virou moda, as pessoas estão fazendo, verificaram que é uma forma importante de fazer a projeção da imagem, de vender produtos, vender serviços. Isso é uma oportunidade de ouro. Você vê uma live que tem centenas, milhares de pessoas, onde é que você vai reunir tanta gente para ouvir aquilo que você tem para dizer? O meu artigo no UOL amanhã é sobre isso. E o que você considera dessa minha experiência que vem na esteira da pandemia? Eu já fiz reportagem de televisão, eu já apresentei telejornal, eu já fiz rádio no estúdio, você já esteve comigo no estúdio da Rádio Trianon, em outras situações também. E agora eu estou em casa, diante da tela do computador, fazendo um programa de rádio na ferramenta da videoconferência, uma coisa que era inimaginável, claro, não fosse a tecnologia. Como é que você coloca
Como é que você considera essa experiência? Eu acho, bom, principalmente você que está fazendo isso de forma maravilhosa, e você sabe que eu tenho acompanhado as suas apresentações. Estou sempre entrando lá e verificando. Eu sou um ouvinte e um assistente assíduo. Então, você faz um programa muito bem feito. Qual a diferença de você fazer isso na sua casa e fazer no estúdio? Nenhum. Você tem microfone de boa qualidade, você tem boa iluminação, você tem as informações todas do seu lado, você pode fazer isso aí, e os seus convidados também. Então, o que acontecia? Num primeiro momento, lá atrás, e o Luiz Carlos sabe muito bem disso, o jornalista precisava entrevistar a pessoa pessoalmente. Então, ia lá, marcava uma reunião, fazia anotações e tal. Depois, por questões de custo, começaram a fazer essas entrevistas por telefone. Mais à frente, mandava as perguntas, você é que dava a resposta por e-mail, você fazia o trabalho do jornalista. Por sinal, eu prefiro, porque eu escrevo exatamente aquilo que eu quero. Se ele mudar a história, depois é um problema dele, mas eu tenho certeza do que eu estou escrevendo. E hoje acontece exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença de um programa feito no estúdio e um programa feito como você está fazendo? A mesma qualidade, a mesma dinâmica, o mesmo ritmo. Você não tem o contato presencial, mas eu acho que isso também não volta, Mauro. Continua dessa forma. E vão se aprimorar cada vez mais. Eu tenho visto alguns jornalistas que têm problema de iluminação, o som não está muito bom, mas com o tempo isso vai sendo resolvido muito facilmente, com pequeno investimento, e a partir daí a vida segue desse jeito como nós estamos fazendo aqui. Luiz Carlos Ramos, a Juliana está em Guarulhos, pergunta para você, para montar uma rádio em outro país, também é necessária uma concessão do governo ou essa regra é só no Brasil? Essa regra existe em vários países do mundo. No Brasil, nós temos um problema, é que a concessão é do governo. Com a Constituição de 1988, poderia melhorar bastante, porque, afinal de contas, na época da ditadura, era apenas o governo que decidia a concessão de um canal de televisão ou uma rádio, ou uma emissora de rádio. Aí, com a Constituição de 88, o Ministério passou a influir, o Ministério da Comunicação. Mas, por outro lado, também com interesse por parte do Congresso Nacional e tudo. O problema é que muitas das emissoras de rádio e de televisão foram parar nas mãos de políticos. Basta dizer que, em Alagoas, a TV Globo de lá pertence ao Collor. A do Maranhão é do Sarney. E muitas emissoras de rádio do interior de São Paulo, do interior do Brasil, estão nas mãos de políticos. Recentemente fechou a Rádio Globo, a poderosa Rádio Globo. E aí o que aconteceu? O Sistema Globo devolveu para o governo a concessão daquela emissora, tanto a AM, que já havia fechado há algum tempo atrás, quanto a FM, que fechou outro dia. Ela resolveu privilegiar apenas a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Então, se uma pessoa quiser abrir uma rádio, ter uma concessão do governo, tem que recorrer ao governo e que aí vai verificar se tem um canal disponível, seja de AM ou FM, e, em função disso, o governo pode ou não conceder. Isso era uma coisa ligada ao Ministério das Comunicações. O governo Bolsonaro alterou bastante essa questão dos ministérios, mas continua sendo uma área que parte do próprio governo. Daniel, o Emerson está em Moema, pergunta o seguinte: não seria possível a criação de uma regra única sobre descontos de aluguel para essa situação agora que a gente vive, de quarentena, de pandemia, mesmo com os diferenciais, para não ter que ficar cada um tendo que negociar seus próprios contratos sem nenhum parâmetro? Está fechado o microfone, Daniel. Primeiro é assim, né? É muito difícil. A gente até poderia, em tese, por força de lei, né, a gente delimitar algum patamar aí de desconto para essa fase, mas mais ligado para essa fase de fechamento das lojas. Né? A partir do momento que as lojas abrem um horário restrito ou faturamento reduzido, aí tem que analisar caso a caso, até porque essas demandas de revisão de contrato têm uma natureza muito individualista. Né? Agora, para essa fase de lojas fechadas, né, eu acho também complicado, né, nós não temos nenhum PL nesse sentido, né, para regular o valor de aluguel, eu até acho que tem uma interferência muito grande na livre iniciativa. Né? Agora, o que nós temos para shoppings no período de lojas fechadas,
existem, até nós, pelo escritório, entramos por uma, né? Existem, então, ações coletivas, né? Onde associações, entidades de classe promoveram contra shoppings determinados, né? Pedindo, então, para a justiça se posicionar e a justiça definir qual vai ser o valor do aluguel, se vai ser cobrado aluguel ou não, em qual patamar para esse período de lojas fechadas. Sim, a gente ainda tem alguns minutos aqui. Eu vou colocar aqui na nossa conversa uma outra informação, gente. O Google anunciou um novo projeto para fomentar o jornalismo de qualidade em todo o mundo. É o Google News Initiative, um esforço da empresa em combater a desinformação e assegurar que as empresas consigam propagar o bom jornalismo. E outro objetivo é ajudar os sites de notícias a crescerem como negócios e a criação de mecanismos que facilitem a geração de conteúdo. E o Google anunciou mudanças também no critério de buscas, com o objetivo principal de detectar e identificar a origem e denunciar notícias falsas. Como é que você avalia, Luiz Carlos Ramos, em tempos de fake news, Olha, Mauro e demais participantes, eu considero fake news o câncer da atualidade, o câncer das comunicações, né? Eu até pretendo colocar no meu Facebook um texto que eu idealizei a respeito disso. O Reinaldo Polito citou de uma maneira bastante abrangente e competente a questão do avanço da tecnologia. A tecnologia veio para nos beneficiar, sem dúvida, e estou de acordo com ele quando ele fala sobre a facilidade que a gente tem agora de fazer reuniões e tudo, evitando viagem para Manaus ou mesmo para Piracicaba ou Campinas. Por outro lado, fake news é um negócio que faz parte das chamadas redes sociais e que, infelizmente, todo mundo passou a ser jornalista. E com que critério? Se a gente levar em conta, inclusive, a influência que isso tem nas eleições de 2018 no Brasil, assim como nas eleições dos Estados Unidos, os fake news foram sendo utilizadas pelas pessoas, por políticos. Nós temos uma deputada que é do Paraná e foi eleita em São Paulo e chegou a trabalhar como jornalista, é uma moça robusta e tudo. Ela teve aqui em São Paulo 1.077.000 votos. De que maneira? Grudando no Bolsonaro. Foi um verdadeiro recorde. Ela só foi superada pelo Eduardo Bolsonaro, que teve 2 milhões de votos, mesmo não morando em São Paulo. E ela fazia aqueles programas de vídeo, o tempo todo falando rápido e tudo, sentada atrás de um automóvel de luxo, e blá, 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 e teve toda aquela votação, defendendo o Bolsonaro. Foi eleita, tomou posse, a primeira coisa que ela fez foi anunciar que seria candidata a prefeita de São Paulo. A segunda coisa que ela fez foi se voltar contra o Bolsonaro. Ela ficou apoiada no governador de São Paulo, o Dória, e resolveu se voltar contra ele. E agora, as notícias mais recentes são de que ela fabricava, de fato, a denúncia é bastante consistente, mas eu não posso ainda concluir, seria leviandade da minha parte, que ela estimulava determinados funcionários a criar novos canais e tudo pelo fake news. Então, os mesmos fake news que ela utilizou para ser eleita e para ajudar o Bolsonaro a ser reeleito, ela voltou a metralhadora giratória contra o Bolsonaro e contra os filhos do Bolsonaro. Mas não é só isso, a gente vê vários outros tipos de fake news. Então, enquanto houver falta de cidadania, enquanto houver falta de respeito, esse crime de fake news estará sendo cometido. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal está ativo com relação a isso, e eu espero que ele acabe agindo não só em relação a fake news da extrema-direita, como também de esquerda. Polito, e a fake news na mão das pessoas que estão dispostas a apertar o botão compartilhar, sabendo até que é fake news, porque querem ver o circo pegar fogo? Eu tenho um amigo muito querido e importante, ocupou cargos importantíssimos. De vez em quando ele mandava uma mensagem e era tão óbvio que aquilo era uma fake news, mas eu, para constatar que era mesmo, fazia umas 2 ou 3 pesquisas, isso é muito rápido, falava, olha, fulano, isso aqui é fake news, você não deveria transmitir. Falava, mas aí a vida não tem graça. Quer dizer, ele gostava de fazer isso. Então, veja só. Agora, o que eu sinto, Luiz Carlos, você que levantou bem essa questão,
é que a mesma rede que fabricava fake news é a rede que está fazendo o contraponto. Por exemplo, hoje eu vejo pessoas que me mandavam muitas notícias fantasiosas que hoje já tomam muito cuidado. Antes de enviar, elas verificam se aquilo é verdade, se não é. Quando não tem certeza, falam, olha, eu não pude constatar ainda, mas eu recebi isso da maneira como eu estou enviando, da maneira como eu recebi. Então, começa a existir aí um contraponto dentro da própria rede. Eu acho que com o tempo as pessoas vão aprimorando esse tipo de mensagem. E a rede social é excelente, ela nos ajuda muito, mas precisa ter esse cuidado. Por exemplo, definitivamente não pode ter mensagem anônima. Se tiver mensagem anônima, descaracterizado. Agora, quando a pessoa se identifica, aí sim. Polito, sua mensagem de despedida em 10 segundos. E seus canais. Eu espero que todos aqueles que estejam nos ouvindo enfrentem bem essa pandemia, que tenham saúde na casa de vocês, que possam se aprimorar nesse momento, lendo livros, fazendo cursos, assistindo lives. Esse é um momento de engrandecimento e que todos possam, a partir dessa competência adicional, voltar à vida normal com outro tipo de espírito, mais bem preparado, com faca nos dentes e aproveitando mais a vida. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu mais uma vez, Mauro. Daniel Cerveira, a sua palavra final, poucos segundos e seus canais. Bom, obrigado, Mauro, novamente aí, toda a rádio. Obrigado aí, Luiz Carlos Ramos, Reinaldo Polito. Depois até quero marcar um café com o Polito aí, se ele tiver um tempinho para mim, a gente debater um pouquinho mais, tá? Muito obrigado. Prazer. Mesmo. Café virtual. Combinado. Luiz Carlos Ramos, sua palavra final. Eu deveria pagar um cachê para vocês. Eu fiquei muito feliz de participar do programa, de rever a Zenilda, ter notícias também do Fausto Camunha, de te conhecer olho no olho, graças à tecnologia. Você que apresenta o programa muito bem, já conhecia um pouco da sua carreira. Rever o Polito, que é sensacional. E eu só discordei de uma coisinha que o Polito falou. O Caio Coppola é meio à direita. Pô, espera um pouquinho. Para mim, ele é da extrema direita. O que ele fala é uma estação repetidora o tempo todo. Mas deixa para lá. Eu não quero brigar com o Polito, não, porque o meu respeito por ele é fantástico. Tenho os livros dele, eu tenho 3 ou 4 livros seus aqui. Recíproco. E foi muito bom conhecer o Daniel. Gostei também de algumas posturas do Daniel. Eu também trabalho com imóveis na área de loteamentos e você teve uma postura muito legal explicando essa questão dos aluguéis com relação a essa mudança de legislação com a pandemia. Um prazer estar com vocês. Gente, muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, o Reinaldo Polito, palestrante, mestre em Ciências da Comunicação, professor da ECA, professor de pós-graduação, professor de oratória, também o Luiz Carlos Ramos, jornalista, escritor e professor, e o Daniel Cerveira, do Fundo de Instituto de Administração aqui de São Paulo, e também da PUC do Rio de Janeiro. Antes aqui do nosso encerramento, eu quero fazer aqui uma chamada a respeito da live do programa Gente que Fala, logo mais às 6 da tarde, com a apresentação do jornalista Ricardo Godoy. Essa live é voltada para falar de comportamento, para falar de bem-estar, de saúde, e trabalho bem tocado aqui, bem apresentado pelo jornalista Ricardo Godoy, que hoje vai receber a Carla De Luca. Ela é pedagoga, life coach e atleta bikini master, que vai falar sobre como o esporte ajudou a Carla De Luca a superar a depressão e também a síndrome do pânico. Então, logo mais nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, a partir das 6 da tarde, com o jornalista Ricardo Godoy. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Esquiavon, diretora de produção é a Zenilda Salvato, o Fausto Camunha, o diretor-geral do Gente que Fala, e do outro lado, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau.